Seja bem-vindo ao Housing Cast, o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje, episódio 43. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Housing Cast. Hoje é um episódio de peso. Nós estamos aqui com um convidado com mais de 15 anos de mercado imobiliário. Tiveram uma história lá atrás, você e ele, né? Trabalharam juntos durante um período. E eu estou podendo reviver um pouco dessa história, um pouco dessa vivência da Giovânia aqui na mesa. E hoje nós temos a honra e o prazer de receber aqui Felipe Melo. Seja muito bem-vindo. Obrigado Melo. pelo convite. É uma satisfação enorme e vim falar do mercado imobiliário. Tenho acompanhado o trabalho de vocês e o mercado precisa disso. Precisa dessa constância de informações. Legal. E esse é a nossa essência aqui do Housing Cast, né? Sim. Trazer histórias de gente que fizeram parte do desenvolvimento do mercado imobiliário aqui em Campo Grande. Querendo ou não, 15 anos, gente, é história, né? Então, e além disso, entender um pouco de como é a visão hoje, do que está fazendo, o que é que mudou, o que não mudou. Enfim, eu queria que você se apresentasse, né? Tem muita gente nova do mercado, eu acho que você está vivenciando isso, vendo que, apesar de ter os antigos, vamos dizer assim, a velha guarda. Muita gente guarda. nova, né? Você percebeu que tem muita gente nova. Então eu queria que você fizesse uma apresentação para essa galera que está começando agora, que precisa de referência, que precisa de pegar insight, de pegar dica, enfim. E entender também um pouco do processo, né? Porque às vezes a gente olha hoje e fala assim, nossa, Giovânia está numa situação muito boa, o Felipe está numa situação muito boa, só que são 15 anos. 16 anos, 14 anos, e tem uma jornada para chegar onde está hoje. Queria que você se apresentasse para essa galera, conhecer mais quem é o Felipe Melo, como começou a corretagem, o mercado imobiliário, por onde você começou, enfim, pode ficar à vontade. Vamos lá, meu nome é Felipe Melo, alguns me chamam de Felipe, outros só de Melo. Então, eu tenho 37 anos, sou casado, tenho 3 filhos, sou cristão. E a minha história no mercado imobiliário, ela começa em 2008, final de 2007, 2008, e através de um detalhe, de um convite que um tio que mora aqui em Campo Grande, naquela época eu fazia a faculdade de administração e no último semestre eu fui fazer o estágio na Caixa Econômica e lá eu tive esse primeiro contato com a parte de habitação, Minha Casa Minha Vida. Naquela época estava bombando o mercado e a parte de incorporadoras cada vez crescendo mais. E foi o primeiro contato que eu tive. E nisso fui fazer o curso de técnico em transações imobiliárias, todo sábado, durante um ano. O dia inteiro, das no 8 sábado. da manhã às 17. Uhum. Hoje está mais tranquilo o TPI, Sim. mas participei de todo esse processo e fui me aventurar nesse mercado. A primeira experiência foi uma incorporadora que veio para Campo Grande, a Rossi. Naquele momento trouxe 3 projetos de segmento econômico e eu fui nesse momento eu fui para o stand de vendas como um aventureiro. Como que funciona isso? Como que Um curioso, né? curioso, porque eu tinha outro trabalho, então dia sim, dia não eu ia para o stand, final de semana eu ia para o stand de vendas e comecei a entender um pouquinho melhor na prática. E até naquela época eu era muito tímido, né? Então a minha primeira apresentação para um cliente, porque eu não tinha esse contato com apartamento decorado, maquete, stand de vendas, recepção. Então, assim, naquele momento,
eu era tão tímido, porque quando veio o meu primeiro atendimento, meu primeiro cliente, eu tremia assim para apresentar a maquete pro O cliente, decorado. decorado. E aí tinha um gerente lá que vinha e me dava todo o suporte. Então eu fui olhando todo esse modelo, todo esse processo, e eu sempre tive comigo que a parte de aprendizado. Então eu sempre gostei muito de aprender o processo. Mas tá bom, mas como que funciona? Como que funciona? Tá bom, eu mostro a maquete, o decorado, sento na mesa e o gerente vem e mostra toda a parte de fluxo de pagamento. Como que funciona tudo isso? Então o meu primeiro contato com o mercado imobiliário foi esse. E na Rossi, ali eu aprendi muito porque eu buscava, eu iria atrás das informações. E aí teve um momento que foi a minha primeira transição, que foi quando eu fiz a minha primeira venda. Sim. Primeira venda ninguém nunca esquece. Então entrou um casal de japoneses, muito detalhistas, muito. Mostrei o decorado, mostrei ali a maquete, sentamos, negociamos e tá fechada a venda. Vamos assinar o contrato. Naquela época era contrato físico, então eram 60 páginas, 3 vias. E um detalhe, o japonês leu todo o contrato. Linha por linha. Página por linha, página. por página, e parecia que aquilo nunca iria acabar. E o corretor, e aí estava o meu gerente do lado, que na época era o Davi, que era da Urbana, ele é de Cuiabá, inclusive. Aprendi muito com ele. Sim. E aquilo parecia que nunca acabava. Você tremeu mais na hora da leitura do contrato ou da apresentação? Era a questão das dúvidas. E aí, aquilo, de certa forma, mexeu comigo. Por quê? O cliente perguntar uma coisa para você e você não saber, aquilo mexeu demais comigo. Então, Era dúvida para todo mundo. Isso, então eu falei assim, isso não pode acontecer. Então eu tenho que ler o contrato todo, no próximo eu não posso passar por isso. Então, e aí nessa venda eu recebi 2.380, que foi a comissão de um sobrado que eu vendi naquela época. E eu pensei comigo, tá, eu recebi 2.380, eu estou trabalhando num local onde eu recebo R$600, que era na época o salário comercial. E aí trabalhava também de estágio na Caixa, recebia mais 400, dava R$1.000, trabalhava o dia todo de segunda a sexta. Eu falei, então você está dizendo para mim que se eu vir aqui pro estande, eu tenho recepção, tenho ar-condicionado, eu tenho maquete, eu tenho decorado, eu tenho ajuda, eu tenho... E se eu fizer uma venda, eu vou ganhar isso? Eu larguei as outras... o estágio já estava terminando, mas eu larguei o emprego e comecei a full time em stand de vendas. Então, aí foi a minha primeira transição. Então, essa escolha... Porque corretor não tem salário fixo. Corretor recebe por produtividade. Sim. Então, nesse momento, eu tive ali a primeira virada de chave. Então, eu tinha família para levar o pão de cada dia. Então, já era casado, tinha família. Então, assim, não era simplesmente uma aventura. Opa, precisa o negócio dar certo. Então, nesse primeiro período que eu fiquei na Rossi, eu fiquei 1 ano como corretor, corretor de imóveis, e em seguida, como eu era a pessoa que queria aprender como que fazia a simulação, como que era, então, até chegar num ponto que meu gerente iria sentar na mesa, eu falava, não precisa, deixa que eu toco, e aí se eu precisar de ajuda eu te chamo.
Entendeu por quê? Já tinha muita autonomia. Aí já É. começava a ter autonomia. Por mais que eu não sabia tudo, eu queria ter aquele momento, e isso fez com que um diretor da mesma incorporadora viu aquele movimento e me chamou para fazer a gestão. Foi a minha primeira gerência em Goiânia. Aí eu pensei, mas eu vou gerenciar. Eu não gerencio nem minha casa. Então, mas naquele momento eu disse, olha, é um desafio e eu aceito. Fui para Goiânia, alugamos 2 casas, levei 5 corretores de São Paulo, 5 corretores de Campo Grande. Fui gerenciar essa equipe em Goiânia. Ficamos lá por 3 meses, vendemos, ganhamos dinheiro e foi um aprendizado. Imagino. Por quê? Imagina você com 23, 22, 23 anos gerenciar um corretor que já tem 5 anos de mercado. Sim. E gerenciar um grupo, 10 pessoas, Você gerenciar um grupo longe da família. Então, assim, foi uma primeira experiência que ali eu comecei a criar uma musculatura. Até tem gente que fala hoje, né, questão de, às vezes, treinamento, mentoria, acelerar 10 anos em um. É como se você tivesse vivido isso ali naqueles 3 meses, você tivesse acelerado 2 anos, 5 anos do mercado. Exatamente. Então, eu fui direto para o campo de batalha. É o que sempre diz, eu fui direto para o front. Então, depois que eu passei esses 3 meses em Goiânia, eu voltei para Campo Grande, e aí eu voltei como gerente da Rossi. Ou seja, então de um ano de corretor eu saí como gestor. E como gerente da Rossi, eu toquei a operação por 7 anos. Então a Rossi em Campo Grande eu toquei por 7 anos. Então teve uma época que eu fiquei responsável por todo o processo. Sim. Ou seja, então essa parte de... eu vendia Rossi. Rossi era o que eu dominava. Então tinha os concorrentes, eu precisava saber, entender dos concorrentes. Até que, desses 7 anos na Rossi, então eu participei do processo de chegada dela, médio e da entrega das chaves. E o pós que era o relacionamento, até isso eu entendi. É aquilo, é entender o processo como um todo. Entender o ecossistema de uma incorporadora, parte de viabilidade. Por que uma incorporadora não vende as unidades mais baratas? Porque existe um número, uma viabilidade que foi feita no início do planejamento lá do projeto. Sim. Então, depois que eu, desses 7 anos de Rossi, aí fui convidado para ir para São Paulo. Aí foi a segunda aventura. Vamos fazer um lançamento em São Paulo. Fui para São Paulo. Participei desse lançamento. Fiquei lá 60 dias. Era da Rossi também. Era da Rossi. Esse eu fui para uma equipe estilo SWAT, onde só tinha gerentes. Pegou os gerentes de toda a operação e juntamos todos em Barueri. E ali eu fiz o PAP, fiz a entrega de... Só rapidinho, vocês como gerentes foram para fazer a função do corretor. Função corretor, tá. Isso mesmo. Legal. Um grupo pequeno, 10 pessoas. Era como se fosse o BOP ali do... 10, 15 pessoas. A empresa era a house da Rossi Vendas, na época. E nós tínhamos como concorrente a Lopes no stand de vendas. A Lopes tinha 250 corretores. Nossa. E nós, com um time de 15, 20 corretores, nós vendemos mais que a Lopes. Olha só. Certo? Então, em termos de resultado, quando foi vamos dizer, os primeiros 90 dias de lançamento, nós vendemos mais que a Lopes. Então, o que acontece? Mas aí o grande detalhe. Não é porque eu estava como gerente, porque o cargo, você está como gerente, mas você é corretor de imóveis. A essência é o corretor. Está como diretor, estou como coordenador. Então, esse apego eu nunca tive
a questão O de cargo. status do cargo, né? Eu sempre gostei, sim, de fazer a gestão de pessoas. Sempre gostei de montar equipe. Sempre Felipe, gostei de... desde o início, até quando nos primeiros dias ele da Ross como corretor, ele sempre ajudou muito todo mundo. Essa era a grande característica do Felipe Mas mesmo. é uma essência de quem busca muito as informações, o conhecimento, é natural que você vá passando isso. Distribua realmente. Hoje, né, que tá na moda, você vai transbordando, é natural. Mas a essência é, eu vou, pego aqui e eu falo, ó, aprendi isso, ó, na próxima que você for fazer, você faz isso, fala isso, não tá mais usando esse código, agora tá usando esse. É natural. Então, por isso que fala, assim, você não... A questão da liderança. É uma liderança que ela já é natural no dia a dia. É a pessoa que organiza, é a pessoa que dá direcionamento, ela dá uma palavra, ela dá um apoio, ela ajuda a pessoa na locomoção, no alimento. Já tem indícios de quem você tende a se tornar. E isso aí foi natural, né? Sim, isso mesmo. E aí nesse processo, nós fomos. Aí eu fui para Barueri e retornei novamente para Campo Grande. É aquilo, você vai fazer um bate e volta, aqui vai dar um impulso. Lá, ganha uma grana e volta. Porque a gente sabe que quando a gente está na nossa cidade, a gente fica mais tranquilo. A gente fica, opa, eu dou uma esmolecida no corpo, opa, tenho que ir embora para casa mais cedo. Quando você tá fora, tem isso. Você tá lá para fazer e vai fazer e não tem plano B. Não existe. Só plano A. É que também você não tem tanta distração, né? Exato. Aqui na sua cidade você tem mais. Então, aí depois que eu voltei para Campo Grande, continuei ainda um tempo na Rossi, e aí lá uma pessoa da Elbor me viu e me indicou para um diretor daqui de Campo Grande que estava lançando um produto aqui, que era o Passarela Park Prime, que aí eu fui pro meu primeiro contato para o alto padrão, fluxo de pagamento, 30/70, 65/35, ato 36 mensais, 3 intermediárias e saldo nas chaves e tudo mais. Eu falei, mas isso é muito legal, isso é muito bom. E recebi o convite para gerenciar uma equipe dentro da Elbor, e aí lançamos um produto de 116, 142 metros quadrados e vi que o alto padrão, a negociação do alto padrão, ela é muito fácil, ela é muito simples, né? Tranquila, comparado ao Minha Casa Minha Vida. Então, hoje, o corretor que já passou pelo Minha Casa Minha Vida e ele for fazer essa transição pro médio e o alto padrão, ela se torna mais fácil. Agora, o corretor que é alto padrão e vai vender o Minha Casa Minha Vida, aí ele tem uma dificuldade, difícil, né? Fica um pouco mais difícil. Então, eu tive essa experiência primeiro com o alto padrão. Cheguei no Passarela, tínhamos 180 unidades. Eu saí do Passarela, tínhamos 13 unidades. Ou seja, vendemos... Um impacto muito forte. Fizemos o que tinha que ser feito. Aprendi muito. Até tem um diretor, que era o Lupe, que veio de São Paulo. Espelhava muito nele em questão de negociação. O Lupe era muito bom na mesa. Muito bom na mesa. Então, assim, é isso. Você pegar as características das pessoas que você vê que é muito bom naquilo que faz e pegar a parte boa. Então, eu sou muito assim. Quando eu chego num local, eu começo a observar. Opa, como que eu trago isso para minha realidade? O que aquela pessoa está fazendo, o que ela está fazendo, está dando o resultado que eu trago. Então, eu aprendi muito. E depois da Elbor, aí ainda veio um outro lançamento, que é aqui de uma incorporadora também da HVM, que foi o primeiro deles aqui em Campo Grande, o Belvedere. Sim. Foi um sucesso, a gente vendeu 90% do produto em 90 dias. Tinha uma equipe de vendas lá também. Então, assim, essas oportunidades vieram
de uma decisão que eu tomei de não ficar na zona de conforto. Então, essa decisão de não ficar na zona de conforto me levou até a Elbor, até a HVM. E aí veio a intenção, mas por que eu vou ficar... hoje é a vontade de todo corretor. Por que eu vou ficar num stand de vendas? Por que eu vou ficar trabalhando para uma imobiliária? Vou abrir a minha imobiliária. Aí veio a primeira fase do empreendedor. Vamos abrir uma imobiliária com mais 2 sócios. Ela vai... Atrium era, Atrium né? Imóveis. Abrimos a Atrium Imóveis. Ficamos ali por 1 ano e meio. Focado também nos lançamentos. Como nós éramos em 3 sócios, Terceiro. então um era de terceiros, mais os 2 distribuição. lançamentos. Só que você ter uma imobiliária não é o conto de fadas. O conto de fadas, você ser empreendedor hoje, não é... No stand de vendas eu tinha café, eu tinha recepção, ar-condicionado, limpeza, eu chegava, estava Tinha um cheiroso. jurídico que fazia um contrato. E quando eu fui para esse primeiro momento, então nós ficamos ali, e aí depois de 1 ano e meio, a gente desfez a sociedade e eu resolvi voltar para o lançamento novamente. Estava dentro das incorporadoras. Para dentro das incorporadoras, das house, como são chamadas, e aí fui para São Paulo novamente, fiz um novo lançamento lá, e depois disso, eu retorno para Campo Grande e me vem primeiro convite para uma coordenação. Ou seja, você ser gerente, você cuidar das pessoas, fazer ali o seu time de vendas produzir. Performar. E aí vem o primeiro convite para a coordenação de um loteamento. Até quem me indicou foi o Kleberson da Remax. A gente já trabalhou muito tempo juntos. E eu fui coordenar esse loteamento, abrir e fechar stand. Ou seja, foi mais um processo novo. Mais um desafio. Mais um desafio. Por quê? Aí eu tinha que visitar todas as imobiliárias da cidade, fazer treinamentos sobre o produto, vender uma ideia que não existia, iria sair. O registro de incorporação vai sair quando? Quando que eu vou poder vender? Quando que eu vou poder... Então, foi o meu primeiro contato com a coordenação. Então, fiz um trabalho aí de dezembro, janeiro, fevereiro, de 3 meses. Acredito eu que eu devo ter ido em praticamente 70 imobiliárias. Devo ter dado mais de 100 treinamentos sobre o produto. Posso te dizer, constância faz com que você crie argumentos. Sim. Quando o cliente sentava comigo na mesa, dificilmente eu não convertia a venda. Dificilmente. Repetiu muito, né, o processo. Então a repetição, ela me deixou músculo forte naquele projeto. Então a musculatura, então eu digo que você fazer a mesma coisa todos os dias, que nem a academia. Sim. Você fazer as coisas todos os dias, você cria musculatura. E naquele momento, eu fui para essa coordenação. Aí foi o primeiro meeting que eu ajudei a apresentar com quase 600 corretores. Iríamos lançar esse produto, ia ser um sucesso. Veio a pandemia. E mais um processo de desafio. Sim. Porque eu tinha um produto na mão,
produto bom, produto Para lançar. No dia 10 de março, eu fiz um meeting para 600 corretores. 20 de março fechou tudo. 20 de março, fecha tudo. Meu Deus. O que fazer? Então, sentamos mais uma vez, junto ali com todo o staff da incorporadora, mais o time de vendas, que era a empresa Eggs, que é uma empresa de São José do Rio Preto, focada muito nesse projeto, em loteamento, na parte de gestão e administração. Eles não vendem, eles fazem a gestão e a administração. E daí decidimos fazer um lançamento mais contido, fomos faseado, até que chegou em outubro daquele ano, de 2021, já tínhamos 50% vendido do projeto. Era um projeto de 656 lotes, já tínhamos 50% vendido, fizemos lançamento oficial, sucesso, todo mundo sorrindo, tal. E aí, em janeiro para fevereiro do ano seguinte, foi 2021, janeiro, fevereiro, me vem outro convite para ir para São Paulo, agora para uma incorporadora também grande de lá, estruturar. Eu fui chamado para coordenação, por um amigo que tem lá de muitos anos, que é o mesmo diretor que eu tinha na Rossi, que é o Marcel. Giovana conhece ele, Sim. Trabalhou com a gente. Foi meu primeiro gerente. Então, assim, ele sempre quis me levar para São Paulo. Todas as vezes que eu fui para São Paulo foi por conta dele. E aí, dessa vez, é uma mudança diferente. Uma mudança não só de apenas 90 dias. Uma mudança com a família inteira. E aí eu pensei, naquele momento, a pandemia estava ainda, uso de máscara, eu falei, eu vou para São Paulo. E eu tomei a decisão também de o novo desafio. E em São Paulo, eu fui. Fomos de mudança, levei tudo para São Paulo. Cheguei nessa incorporadora, tinha 350 corretores na House. E era que segmento? Econômico? Médio? Médio, alto padrão. Tá. Depois que eu... 350 corretores da House, não é nem o House. tudo. Depois que eu saí do econômico Rossi, eu não voltei mais pro econômico. Eu fiquei mais na parte de médio e alto padrão. Não que eu não venda, eu vendo. Já vendi muitos MRV nessa trajetória também. E nessa parte que eu chego em São Paulo com a família, é um outro desafio. Tínhamos 6, 10 lançamentos por ano lá, nessa incorporadora. E eu entrei fui para coordenar um produto, o produto iria demorar muito, foi um produto em Alphaville. Aí fiquei como gerente. Vamos montar a equipe. Não conhecia ninguém em São Paulo. Como que o gerente vai montar a equipe? Rede social. Fiz um vídeo. Comecei a chamar desse jeito carismático que tem, as pessoas começaram a me conhecer e fui conversando, faço amizade muito fácil e fui montando a equipe até que eu tinha 12 corretores. 12 corretores, primeiro lançamento, fui o segundo gerente que mais vendeu. Olha que bênção. Em São Paulo. Deixa eu fazer uns paralelos aí enquanto você vai fazendo trajetória. Nesse caso, por exemplo, beleza, você vai construir uma equipe do zero. Você está num lugar que você não conhece ninguém. Qual que é a exigência mínima que você coloca? Tem que ser a pessoa que já é corretor? Tem que ser o cara que acabou de fazer o curso? Como que você pensa assim dessa forma de criar uma house, por exemplo, num cenário desse?
Hoje, quando você pensa em criar uma house Porque assim, você não teria prazo para treinar essa galera. Daqui O 6 meses negócio eu já vou tá estar num ponto acontecendo. bala para dar resultado. Não, o resultado é para ontem. Exato. Então, naquele momento, qual que foi a minha estratégia? Primeiro, rede social, que era impulsionar esse vídeo que eu fiz, contratando, porque eu vendia a ideia, a marca da incorporadora. Sim. Então, olha, Já era já era conhecida. conhecida e tinha muitos produtos. Corretores. Em São Paulo tem muitos corretores sem Cresce. Tem muitos corretores sem Cresce. E o que essas incorporadoras grandes fazem para contratação, eles pagam a escola Lá em São Paulo é muito isso. Paga a escola, paga o Cresce, a formação, e a pessoa começa ali. Então, se ela quiser, ela tem esse início. Ela não precisa essa ajuda, né? Nem tirar do bolso. Então, eu lembro que a gente fazia seletiva todos os dias. Eram 3 diretorias, seletiva, eram 50 corretores, 50 pessoas na seletiva. Então, você tinha vendedores, você tinha pessoas que já foram gerentes, pessoas que já foram de outro mercado. Então, você tinha... você imagina você fazer uma seletiva para 50 pessoas e você aproveitar 3. Então, é isso. Então, o processo de contratação, uma coisa que eu aprendi muito em São Paulo é isso, é o processo de contratação. O processo de contratação deles é muito forte. Por quê? Agressivo. É agressivo. Como um todo em São Paulo, né? O mercado como um todo é muito agressivo. Porque nem você está falando, todos os dias faz processo de seleção, ou seja, 50 pessoas, nisso eu tenho que ainda ser o gerente da equipe, tem que vender... Olha o tanto de coisa durante o dia todo. Ou seja, é um mercado muito agressivo. Exatamente. Então, quando você está num ecossistema desses, você acaba aprendendo realmente... Opa, não é brincadeira. Não é. Não é brincadeira. O corretor de imóveis, ele é o seu CNPJ. Por mais que ele é uma pessoa física, ele é o seu CNPJ. Então, ele precisa gerir o tempo dele, ele precisa gerir a comissão que ele recebe, porque não é tudo aquilo. É que nem um empresário. Faturamento é uma coisa, faturamento, né? Receita bruto é outro, líquida é outra. Então, o corretor precisa entender isso. E o que eu fiz com relação... mas você chegou e foi o segundo gerente que mais vendeu no primeiro lançamento? Sim, eu tinha uma meta. Os 12 corretores precisavam vender até o final daquele ano. Ou seja, então eu não tinha uma equipe muito grande, mas todos precisam vender e levar o pão para casa. Então eu sempre tive isso comigo, uma preocupação com relação a isso. E quando eu venho nesse ponto, tinha um corretor lá muito top que ele investiu 20, 30 mil e ele ganhou 270 mil num lançamento. Na época que o marketing digital entregava muito mais. Hoje está diferente. Então, nesse processo, a gente contratava, naquele momento, a vontade era mais importante do que a qualidade. Isso é muito bom, isso. Então, a vontade. Por quê? É maior do que a qualidade. Por quê? Quando pega no futebol mesmo, talento versus esforço. E isso até a gente falando, é só para fazer até um paralelo, é muito de encontro ao que a gente viveu.
a gente a gente veio do zero, só que a nossa vontade de vencer era muito grande. Exato. Entendeu? Então, isso, na verdade, a gente viveu na prática mesmo. Porque a gente começou no mercado há 15, 16 anos atrás. A gente é cria, na verdade, de um pessoal que não era daqui de Campo Grande. Então, a gente aprendeu muito que precisa ser muito rápido, precisa querer aprender, precisa ter força de vontade. Então, na verdade, você só replicou aquilo que você mesmo viveu na Você prática. buscava pessoas que Que iriam tem a mesma espelhar fome. aquele seu início, Exato. né? Porque na verdade é isso. Você não É precisa ter uma isso. equipe com 100 corretores. Se tiver uma com 20, 25, 30, ou de repente você não precisa ter uma de 50, mas uma com 10, 12, mas que queiram levar esse pão para casa, Que porque tem daí essa fome aí é a de divisão de vencer. tudo. E tem gente que hoje entra para passear, entra para falar que tem mais um a fazer. O cara é isso, mais aquilo. Ele é advogado, mas também ele é corretor. O cara administra a empresa, mas também é corretor. A pessoa é engenheiro, mas também é corretor. Ou seja, cadê o cara que não quer saber o status? Ele quer levar o pão para casa. Exato. E você está entregando como que ele faz isso. Esse é o ponto. Então, nesse momento, começa a entrar a minha esposa no processo. Porque a minha esposa, a Daniela, ela é treinadora comportamental, especialista em inteligência emocional. Então, quando eu começo a trazer isso para a equipe, a parte do treinamento, para a equipe visualizar onde ela está, ponto A, e ela quer chegar no ponto B. E como que eu vou fazer isso? Eu preciso fazer 100 ligações por dia, eu preciso visitar 5 clientes por dia, eu preciso trazer... preciso atender 3 clientes no stand de vendas para que chegue naquele final do mês eu tenha possíveis negociações. Sim. Tem uma frase que ela é muito importante, do Carlos Bush, o que não é mensurável não é gerenciável. Sim. O que não é mensurável não é gerenciável. Por quê? Se você não tem números Não tem como. de quanto você está fazendo, de quanto você está trabalhando no seu planejamento... Não tem como você ter um plano de ação, porque você não tem dados. Exato. Eu vou sair de casa hoje para fazer o quê? Eu vou sair de casa amanhã para fazer o quê? Então, eu comecei a desenvolver isso com essa equipe. Você entrava que horas num plantão e saía que horas, Felipe? No plantão? Normalmente eu chegava às 8h30. Era 8h45 a roleta. A roleta. Roleta. Então, como nós tínhamos às vezes vários plantões de vendas, então eu tinha corretores em Alphaville, tinha corretores na Granja Viana e em Osasco, que eram as 3 praças. Então, nesse momento ali, eu tinha um pouquinho de corretor em cada praça, era focado mais na Granja Viana, e porque ali foi o primeiro lançamento. Então, quando chego nesse primeiro ano e consigo chegar na segunda posição como gerente, aí eu falei, poxa, eu tô no caminho certo. E daí, nisso, teve um lançamento em Alphaville, vendeu no final de semana também, no final desse ano, vendeu no final de semana e logo em seguida, no início do ano, teve uma reestruturação na empresa, fui convidado para ser superintendente. Aí agora uma outra parte de planejamento estratégico, que aí eu iria cuidar dos gerentes. Ou seja, então eu tinha 6 gerentes, devia ter na época uns 90, 100 corretores, e aí você começa a ver o ponto por dentro. Opa, eu começo a ver o negócio de cima. Eu começo a ver, não que eu não ia fazer negociação, eu amo fazer negociação. Todas as vendas eu quero participar. Eu quero ligar para o cliente que não atende mais. Eu gosto de ligar para o cliente e aquele que foi ao stand ou que deixou uma proposta e não quer mais fechar, então eu gosto de fazer isso.
Então, por isso que eu acho que eu não saí ainda das incorporadoras por conta disso. Porque quando você fica numa imobiliária é diferente. Quando Sim. você fica na imobiliária é diferente. Por quê? Você não tem volume. Você não tem volume de negociação. Você tem alguns volumes, dependendo de imobiliárias também. Tem imobiliárias gigantescas hoje no Brasil. Mas, nesse momento que eu fui convidado para ser superintendente, falei, poxa, olha onde eu consegui chegar. De corretor lá, vim galgando e hoje superintendente. Então, é aquilo. A minha essência ela não mudou por conta do cargo. As responsabilidades sim. Então, hoje, mercado imobiliário ou em tudo que você vai fazer, tudo é focado no resultado. Se você não der resultado, Não, esquece. em tudo que você vai fazer é resultado. Se uma pessoa virar para você e dizer que não pode fazer do jeito que você quiser, uma incorporadora, se tiver dando resultado, tá ok. Se não tiver, troca a estratégia. Certo? Então eu fiquei nessa parte de superintendência por mais 8, 9 meses. E ganhamos um apartamento lá em São Paulo, num sorteio, um estúdio. Então assim, tivemos bons momentos em São Paulo. E aí que vem a parte de a vontade, sempre tive essa vontade de passar esse conhecimento para frente. E aí criamos, na época, uma empresa chamada Evobroker, Inteligência Imobiliária, que era uma empresa de treinamentos e mais a parte imobiliária. Eu e a minha esposa, onde ela ficava com essa parte de treinamentos, eu ficava com a parte de corretagem. E começamos a desenvolver, fizemos algumas lives, começamos a desenvolver A parte de treinamentos era aberta para o mercado, não era especificamente só para a imobiliária. Exato, ela é corporativa, mais para a parte corporativa e de vendas. E quando eu estava na superintendência, nós utilizamos muito desse treinamento para os líderes, para os gerentes. E isso começou a de certa forma, incomodar. Que é aquilo, família trabalhando junto, a equipe com princípios e valores. Sim. Então isso começou a incomodar o mercado, começou a incomodar algumas pessoas. Por isso que eu decidi sair e montar essa empresa, que é a Evobroker Inteligência Imobiliária. E aí, nesse período, ficamos ali 6 meses, 7 meses, fazendo lives e isso. A minha esposa começou a fazer alguns treinamentos corporativos para poder voltado para o mercado imobiliário. Então, essa trajetória de criei uma imobiliária. Isso foi em agosto de 23 ou 22, eu não me lembro, mas no ano seguinte me vem novamente um convite para coordenar um produto do lado do São Paulo Morumbi, que é de uma incorporadora italiana, Netcorp. E aquilo, fazer o trabalho de coordenação. Pirata, para quem não conhece Pirata, é aquilo que a gente faz no início do pré-lançamento, antes do lançamento. Tinha a tenda, ficamos na tenda, tomamos chuva, sol até o stand ficar pronto. Ficamos 3 meses nesse processo, eu e mais 3 coordenadores. Então nós lá fizemos uma estratégia totalmente diferente do que o mercado faz, que é
Nós colocamos 4 coordenadores e eram 2 diretores e tinham 120 corretores. Só house. Não tinha nenhuma outra imobiliária no plantão. Resumo, vendemos esse produto 75% em 45 dias. Muito bom. A torre de estúdios vendemos em 6 horas. Então ali é mais um aprendizado que, vamos fazer um negócio diferente do mercado. Porque normalmente a nomenclatura do mercado é diretor, superintendente, gerentes e coordenação e corretores. Então ali nós fizemos, não, vamos só fazer coordenação, diretores e só. Então isso foi interessante porque nós vimos que é possível fazer isso. Não precisa de tantas camadas. Não precisa, porque dessa forma, ali nós tínhamos o processo, o controle na mão. Então, um dos motivos que esse lançamento foi um sucesso foi isso. Além, lógico, do projeto, preço do metro quadrado veio precificado bom, veio enfim. no preço e tudo mais. E quando fico nesse projeto até agosto daquele ano, e vou para São Paulo. Ali era São Paulo já, estava no Morumbi. E aí eu vou para Moema, que aí foi uma experiência também nova, que é para ir ali para as regiões nobres de São Paulo. Lancei um produto em Moema, apartamento 2,5 milhões, 3 milhões. Também uma experiência muito assim gratificante, foi muito legal. E de Moema vou para Perdizes. Lançamento também, que é o lançamento da REN, que é uma incorporadora muito grande lá na Zona Oeste, lança muito na Zona Oeste. E depois desse lançamento da REN, que eu decido retornar para Campo Grande. Depois de 3 anos em São Paulo, passado por tudo isso, eu decido voltar a Campo Grande em fevereiro do ano passado e tocar as coisas aqui. Então eu cheguei aqui em Campo Grande em fevereiro. E aí já veio com a família toda. Veio com a família, de novo. É aquilo. Os 2 projetos que eu lancei em Moema e Perdizes, eles não foram bons. É aquilo. Nem tudo é mil maravilhas. Sim, certo? sim. Teve projetos onde eu ganhei muita grana e teve projetos que também não foram tão bons. Então, o mercado imobiliário, ele é isso. Ele são escolhas que você faz, mas que elas precisam ser bem estruturadas, essas escolhas. Então, eu volto a Campo Grande para tocar novamente o processo aqui, uma qualidade de vida melhor, já conheço praticamente tudo, conheço todas as regiões, então inicia todo esse processo. Aí me chega outubro do ano passado, me chega o convite para São Paulo novamente. Vamos tocar o estoque lá. Lá vai o Felipe novamente para São Paulo. Fui para São Paulo, fiquei 90 dias, voltei agora em janeiro. E aí defini que, não, São Paulo, nesse momento, não, vamos ficar em Campo Grande mesmo, vamos fazer as coisas acontecerem aqui. Tem o projeto aí de a empresa de treinamentos, Campo Grande está com o mercado bem aquecido, mas tem muita coisa para trazer aqui para Campo Grande com relação a isso. Então isso foi hoje um pouco da trajetória contada aí nesse pouco tempo aí que eu estou no mercado. Muita vivência, né? Muita demais. Experiência. E o que é interessante tem a questão tem uma frase que fala assim, que a intensidade ela distorce o tempo, né?
Então, às vezes, o que você vive lá em 90 dias te dá uma bagagem que ela é surreal. Então, Sim. assim, por mais que a gente fale, 16 anos é muito tempo, Mas às vezes tem gente que tá há 30 que não viveu nem metade do que você viveu. Porque vai em intensidade, resolve um problema, acaba com um problema ali, que é de outras pessoas que criaram aquele problema, e agora qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Intensidade e resultado, intensidade e resultado, né? E eu queria entender assim, tendo essa experiência em São Paulo e hoje você vindo para Campo Grande, qual que é a percepção no sentido principalmente de lançamentos com as construtoras? Tem muita gente vindo para cá, muita construtora, incorporadora, tem novas, tem aí já consolidadas no mercado que estão olhando para o nosso estado, para a nossa cidade. Mas você falou de qualidade de vida, mas esse sentimento assim de que a Giovana falou, a galera lá é muito agressiva, o mercado todo. Quando você vem para cá, qual que é a percepção que você tem? Será que você vai conseguir manter esse alinhamento do que você já criou? Hoje não tem mais como você andar a 80 por hora. Você é o cara que vai ter que andar a 120, 140, 150. Quando você retorna para cá, o que você percebe do mercado hoje, no sentido dos corretores mesmo? Não falando sobre diretoria, sobre a parte gerencial do negócio, das estratégias, mas eu falo do corretor, o cara que está ali para levar o pão para casa. O dia a dia. Ele é o cara que está a 60 por hora, está a 80, tem corretores que estão a 120, 140, mas qual que é a percepção hoje? Como todo mercado, você tem a sua cultura da região. Então eu digo que a cultura de São Paulo é uma, Goiânia é outra, Cuiabá é outra e Campo Grande é outra totalmente diferente. Eu digo que quando eu voltei para Campo Grande em fevereiro, me deu uma certa ansiedade no final de semana, por exemplo. Stand de vendas aqui, às vezes fecha meio-dia no sábado, né? Ou às vezes nem abre. No domingo nem se fala, né? Então, esse tipo de situação, ele me pegou um pouco. Por quê? O que eu fazia final de semana? Final de semana era venda. Era o dia da venda mesmo. Sábado e domingo é dia de venda. Sexta-feira é dia de follow-up, que é falar com os clientes e agendar. Sábado e domingo é o dia de venda e segunda-feira é folga. A folga dos corretores era segunda e terça. Vamos aproveitar essa questão e falar da agenda. Certo. Como que é a agenda estruturada lá, por exemplo, em São Paulo, dessa galera da House? Você deu esse exemplo aí, mas você como gestor ali, como que era esse acompanhamento? Hoje, o acompanhamento que nós fazíamos era o seguinte... vamos dar um exemplo de uma agenda de segunda a domingo. Tá. Então, segunda-feira, como eu falei, é folga. Segunda-feira o corretor tira para fazer as suas coisas, resolver as suas pendências em outros locais, ou segunda ou terça. Então, a corretor chegava no stand de vendas, primeiro as famosas preleções, né? O jogador de futebol conhece preleção, mas aqui eu conheci preleção na Elbor, né, que foi com o Lupe, que veio de São Paulo. Então lá é as preleções, aquele ânimo, aquela logo cedo, e aí já vem as diretrizes. Todo dia de manhã, né, ele fazia, era a primeira coisa. Todos os dias após a roleta. Todos os dias. Uma palavra de apoio, de incentivo, todos de os dias. Uma informação que está... Poxa, voltou uma unidade, vai voltar tal produto, vai voltar a unidade, tem isso, tem aquilo. Ou seja, era um gatilho para que você saísse ali querendo fazer. E já, vou mostrar isso pro meu cliente. Então, esses gatilhos... Na verdade, a forma como era feita, assim, a pessoa, ela acordava mesmo, Exato. assim, era... Então, até aquela parte... Lembra muito aquele filme O Lobo de Wall Street, né? Que... você precisa
vamos dizer, bater no peito mesmo e falar, opa, peraí, Sim. eu tenho que dar aquela carga de energia para eu poder começar o meu dia. Se até naquele momento eu não comecei, eu tenho que partir daquele momento em seguida. Então, por exemplo, na segunda-feira, eu pegava de segunda até quinta-feira. Segunda a quinta-feira era pegar as tratativas novas, agendamento de clientes. Agendamentos e... na verdade, agendamento não, captação de clientes novos. Captação de clientes. Se o corretor iria para um ponto de captação, aqui existe pouco ainda, mas em São Paulo virou um negócio, ponto de captação. Hoje você paga lá em São Paulo R$5.000 para ficar sexta, sábado, domingo numa padaria, em frente à padaria. Posto de gasolina, onde tem passagem, ali aquilo virou um negócio. Então o dono do estabelecimento alugava para a gente poder ficar lá. Então você tinha formas de captações de cliente. Então você tem a oferta ativa, que eram as listas frias, que a gente chama. Sim. Você tinha os leads que entravam, que naquela época também já fazia muita campanha de leads. Você tinha o ponto de captação, que era você ir para um mercado em tal horário estabelecido. Você tinha o banco de dados de relacionamento. Então, olha o quanto de coisas que você tem para fazer e para organizar dentro da sua agenda, que se você tiver todos esses números e cada dia você falar com 20 clientes, chegou na sexta-feira você falou com 100. Então, se eu falar com 100, poxa, na sexta-feira eu falei com 500. Desses 500, eu vou ter o meu percentual. Aí entra o funil de vendas. Então, o que eu sempre explicava para eles era o seguinte: se eu falar com 100 clientes todos os dias, na sexta eu vou ter falado com 500. Na sexta-feira, que é o que eu faço o follow-up, que é a parte de agendamentos para o final de semana. Toda sexta-feira, às 15 horas, eu tinha que mandar relatório para a minha diretoria de quantos atendimentos iria ter no final de semana. Iria ter no final de semana. Então, então você cria essa rotina. E eu vou até pegar um ponto, porque, por exemplo, pra gente que já fez evento, já fez coffee, já fez isso, já fez aquilo, você precisa ter pelo menos uma noção de quem vai vir, de quantas pessoas virão, para você dar uma estrutura que seja interessante. Porque para a construtora, eu vou fazer um café para 100 pessoas, aí vem 500. Passa vergonha. Exato. Aí você faz um café para 500, investe, aí vem 30. E faz o que com isso daí? É prejuízo. Então, é aquilo. Número e resultado. Número e resultado. Até para poder também ter uma ideia, né? Se tem 50 agendamentos, quantas possibilidades de venda? Porque também para poder ter esse termômetro, né? E esses números, quando você está numa empresa, numa incorporadora grande, você tem todos esses números mensuráveis. Então você tem pesquisa de mercado, você tem pesquisa. Então você tem várias. Vários números a seu dispor, onde você vai pegar aqueles números e vai trabalhar. Então, hoje, se eu trabalho com um funil de vendas que eu preciso falar com 100 clientes para fazer uma venda, ou vamos dizer que eu fale com 100 clientes, 50 me dão atenção, 25 ficam interessados no projeto, 12,5 vai agendar visitas, 6 vão no stand de vendas e eu fecho uma venda. Esse é meu funil. De 100. 100, 50%, 50%, 50%, 50%. Sobra 1. Hoje, pode ser que a conversão seja maior? Lógico, vai depender do produto, vai depender da demanda. Então, só que hoje, se você tiver na cabeça o seu funil de vendas, você não tem como fazer menos que aquilo.
É o que eu falo, né? O corretor precisa conhecer os seus números, né? Exato. Porque às vezes a construtora conhece, mas o corretor não. E aí isso estendendo para o corretor que está na imobiliária, que está autônomo, por exemplo. Sim. Se ele não souber os números dele, ele vai ficar com aquela sensação de que o mercado é ruim, que as coisas não funcionam, não acontecem. Aí a gente Ou, coloca a culpa em quem nós é, quisermos. ou vivendo se acontecer a venda, né? Porque daí Da da sorte, né? sorte, né? Porque daí você tá trabalhando mais na sorte, né? Mas até falando dessa questão de quantidades, que, né, a gente está citando aqui várias possibilidades de conversas, né? De prospecção ali. Mas como manter o time na verdade, aquecido para poder fazer todas essas prospecções? Porque hoje que a questão da internet, o tráfego pago, é difícil você conseguir o time falar, não, vamos fazer ação externa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tenha uma agenda, faça isso, faça aquilo, sendo que a pessoa fala, não, mas fulano de tal fez um tráfego pago, ele recebe tantos leads, por que eu vou fazer tudo isso? Por que eu vou ligar para uma lista fria? Como fazer assim? Porque a questão do tráfego pago, eu falo porque, como a gente é corretor mais antigo, a gente realmente é muito do arroz com feijão ainda, no sentido, o básico bem feito, ele dá muito resultado. Mas como fazer com que a galera entenda ou esteja motivado para isso, entendeu? No sentido de que sim, isso dá resultado, Para isso não cair numa dependência, né? De uma ferramenta nova que acha que é aquilo que vai que resolver. compõe, na verdade, né? O tráfego pago ele compõe todas as outras ações conjuntas. Hoje o mercado imobiliário já há alguns anos, o ano passado foi já provado que o tráfego pago ele não é mais o percentual mais alto de vendas que De você conversão, traz né? de conversão. Isso os números já dizem isso. E esse ano deve ser pior ainda. Então, eu preciso ter hoje, eu estava até conversando com um amigo, ele me disse que a projeção para esse ano do marketing digital, tráfego pago, é sim os leads ficarem mais caros e a qualidade Não ser não esperada, tão né? grande, porque aquela expectativa que eu tinha de colocar R$ 1.000 e fazer um lead de R$ 10 e esse lead ser legal, pô, antigamente eu pagava um lead de R$ 40 para vender um produto de 2 milhões, Pensa. 1 milhão. Hoje você paga R$ 30 para vender um produto econômico. Uhum. Então, a força que você tem que colocar é muito maior, até porque um corretor hoje autônomo, ele precisa investir no negócio. Então, primeiro ponto, ele precisa investir no negócio dele, Na estrutura dele, na né? estrutura dele. Se ele tiver que investir sem saber se vai ganhar, só esperando o lead, é complicado. E para o lado das incorporadoras, é complicado também porque hoje, quando você vai fazer uma entrevista com um corretor, ele pergunta: quantos leads você vai me dar? Hoje virou. Hoje está muito. Como que vocês fazem a distribuição dos leads? Exato. E na verdade, é essa É a questão. dependência que eu falei, né? É a dependência. Então, essa questão, hoje, como fazer com que mude esse pensamento? Treinamento, mudança de comportamento, aí entra a parte da inteligência emocional. E a instalação, né, de uma cultura que não é nova, que é a essência. E foi até, a gente teve um episódio que inclusive foi com o Murilo Barros e com o Marcos Gil, que eu falei que o novo corretor, o corretor de sucesso hoje, o novo corretor de sucesso hoje, vai ser o cara que tem a essência do corretor raiz. Porque antigamente era assim, confiança, e a confiança ela se constrói como? Relacionamento. É óbvio, gente, a gente consegue fazer uma venda hoje pelo celular sem você sentar com a pessoa. Normal. Só que você tendo esse momento, esses contatos, pô,
A pessoa foi lá, eu fui até a pessoa, ela me viu uma vez, depois ela foi na construtora, na central, ela visitou decorada, aí depois ela voltou com a esposa, ele voltou com a esposa, ou ela com o marido, viu de novo, e vai construindo. Quando vê, você fez a venda. Mas teve uma jornada. É igual antigamente, a gente não chegava e já começava a namorar. Você ia, tal, pegava na mão, aí depois sentava, era o cinema, aí era o braço, aí você ia ganhando confiança, você ia ganhando terreno, você ia ganhando essa questão até chegar o momento ali, beleza, ficou, tá namorando e tal. E eu acredito que hoje a questão do relacionamento, ela é o que vai sobressair. Como construir esse relacionamento? Hoje o relacionamento é aquilo. O lead, ele é um plus. Ele é um plus para qualquer corretor. Ele é um plus. Opa. Mas o que o corretor mesmo tem que buscar é essa criação do relacionamento. Vamos dizer que, primeira coisa, a pessoa tem que saber que você é corretor de imóveis. Tem corretor de imóveis até hoje que não mudou a rede social dele, continua postando churrasco, nada contra, mas continua postando lá e não... ali é vamos dizer, ali é a vitrine da loja dele. Eu vou no shopping... empresa dele, que ele não sabe que ele tem a empresa Exato. dele. Então, eu vou no shopping, eu olho vitrine, aquela vitrine que está mais bonita, eu pego e entro. A loja que está mais cheirosa. Então, o ano passado, por exemplo, quando eu estava em São Paulo, eu vendi 3 imóveis em Campo Grande. Por indicação, de longe. Eu não vim aqui para vender. Mas por que isso? Porque eu tinha atendido já uma pessoa que foi indicada, E teve até um caso legal, que é essa parte do acompanhamento, né? Você acompanhar o cliente, por quê? Você precisa entender a jornada do cliente. Sim. O cliente que te liga e compra já na primeira visita, é porque ele já passou na mão de 5, 6, 7 corretores. Não existe essa... Então, esse entendimento da jornada do cliente, volto a dizer, treinamento. Ou seja, o corretor de imóveis tem que estar em busca de conhecimento. Conhecimento hoje não precisa ser um curso pago. Não precisa. Na internet tem muita coisa. Aqui, no próprio Cresce tem vários cursos. Esse podcast aqui, se o corretor de imóveis pegar e colocar na agenda dele 1 hora, é 1 hora de podcast, se ele pegar 1 hora por dia, tem 43. São 43 horas que ele vai fazer durante um mês, e 1 hora por dia ele viu todo o conteúdo, ou seja, de graça. Ou seja, então, é aquilo. Aí volta lá na força de vontade. É aquilo. O quanto eu estou disposto a romper essa bolha. Por quê? É uma bolha. Corretor de imóveis, você balançar a árvore, cai 3. Corretor de imóveis. Aqui ainda está tranquilo, porque nós temos 15 mil. Só pode ter 500 mil. Ou seja, então, a força de vontade, a determinação, então vai fazer com que o corretor chegue mais próximo do seu objetivo. Que é o quê? Eu quero ser corretor para ganhar bastante dinheiro? Qual que é o sonho? Aí começa a vir a visão de futuro. A visão de futuro precisa ter. Então isso eu aprendo muito com a minha esposa, porque ela... Tem que estar muito claro, né? Muito definido. Tem essas partes. O que eu... eu quero ser só corretor. Porque o mercado imobiliário de Campo Grande, ele vai crescer muito. Isso não tenho dúvida. Esse ano já vai ter um boom. Tem algumas incorporadoras novas vindo para Campo Grande. Então, e o mercado de Campo Grande, eu digo que se a pessoa realmente se esforçar, eu digo isso comigo, porque a minha disciplina não é esse mil maravilha. Eu não tenho essa disciplina toda de, eu vou fazer as 100 ligações. Então, assim,
eu estou me reinventando. Por quê? Eu estou como corretor agora. Eu não estou em nenhuma Sim. incorporadora. Eu não estou em nenhum lugar. E está aberto a convites? Sim, sim. Já tive alguns convites para esse ano. Tá em conversas. Mas assim, não, eu sou apaixonado por trabalhar na parte de incorporação, a parte de house, montar time de vendas. Então é isso que eu fiz e isso que eu sei fazer. E assim, é aquilo. Quando você gosta de fazer, e aí quando eu estou como corretor, que nem eu fiz lá, eu tô fazendo passo a passo, a campanha digital, tá, os leads vêm, eu atendo. Então, eu tenho que ter a minha. Aí existem algumas ferramentas que hoje, por exemplo, o corretor, a inteligência artificial. A inteligência artificial, o corretor que não. Fica um conselho. O corretor que não entende, não conhece as inteligências artificial, por exemplo, ChatGPT, Canva, agora veio a nova da China. O corretor que não conhece isso, não é. Cara, ele já está um passo atrás. Ele já está um passo atrás. Por quê? Cara, eu fui atender um cliente, eu estava atendendo um cliente pelo WhatsApp, e aí ele me fez um questionamento, e olha só, eu fui lá no ChatGPT, e o ChatGPT me deu uma. Ele não me deu a resposta, ele me deu um insight que aí fez com que eu desenvolvesse uma resposta. Aí tinha os clientes que não respondem, né? Eu fui lá no ChatGPT. Eu perguntei. Tudo bem, ChatGPT? Tem alguns clientes que não respondem e tal. Fui lá e ele me deu a resposta. Olha, tentei ligar para o senhor, mas sei que deve ter sido um momento importuno. Mas, então, assim, ele me deu o passo a passo que, de repente, naquele momento eu não tinha. Então, você tem que usar a ferramenta a seu favor. Você precisa estar antenado, né? Não dá para ser o cara que é desinformado, que não está atualizado. Porque o próprio cliente está. Exato. Então, eu também estou tendo essa dificuldade. A questão é a disciplina. A disciplina do corretor de imóveis. Aquele corretor de imóveis que tem a disciplina, tudo isso que eu estou falando aqui, ela não é simples de fazer. É simples eu achar também que eu estava na gerência, só vinha as negociações, eu fechava e estava tudo certo. Mas o papel principal, quem é o autor principal de uma negociação é o corretor. Porque a coisa mais difícil é você trazer o cliente para uma visita. Coisa mais difícil é trazer o cliente para uma visita. Então, os corretores de imóveis é assim, tem que parabenizar. Tem que, para você ter uma ideia, nós fazíamos campanha de, se você trouxer uma visita final de semana, você vai ganhar R$100. R$100 por visita. Tem que premiar essa fase do funil, porque mostra um avanço muito grande. Porque quantas visitas a gente faz de 100, né? De 100 contatos iniciados, né? Exato. Então, não é que aquela visita ali, tem um trabalho por trás que foi feito. Sim. Então, mas assim, acredito que a parte educacional, a parte educar o mercado imobiliário, precisa ter um mercado imobiliário, ter essa vontade. Não é porque eu sou autônomo que eu tenho que deixar a vida me levar. Tem que estar buscando, sempre buscando, aperfeiçoar, e aquilo, a repetição vai fazer com que você se torne melhor naquilo que você quer ser. Que hoje você pode ser qualquer coisa, é você que decide. Então, já tive corretores aí que passaram na minha equipe, que abriram imobiliárias, que viraram gestores. E isso é bem legal, né? Isso é gratificante. Sim. Muito. Isso é gratificante. Entender que você fez parte do processo, né? Exato.
Então, Da formação da pessoa, né? é aquilo. E entender que o mercado imobiliário ele tem um ecossistema enorme. Gigante. E aí a parte de relacionamento. Você pode ter o relacionamento com o banco e ganhar uma parte ali de receita. Você pode ter o relacionamento com o prestador de serviço, o arquiteto, a marcenaria e ganhar uma... Então, o corretor tem que entender que a venda ela não acontece só ali na venda. A vendi e acabou. Não. Você pode encontrar outras soluções. Agregar, né? Soluções de crédito, soluções... Então, hoje, você consegue agregar toda essa parte numa única venda. Isso mesmo. Felipe Melo, nós vamos partir para o encerramento aqui. Nós temos agora uma sequência de perguntas. Que é Essa é um muito bate-bola, boa. jogo rápido. Aham, Eu essa vou é falar e você já vai ter que ir na lata. O que vier na ponta da língua, de cara. Você já respondeu algumas delas aqui, mas é pra gente seguir esse cronograma aqui. House construtora ou equipe imobiliária? House construtora. Pirata ou tráfego pago? Só pode escolher um. Pirata ou tráfego pago? Se tiver grana, tráfego pago. Mas eu não abro mão do pirata. Plantão de vendas ou ação externa? Plantão de vendas ainda. Vender menos produtos com ticket maior ou mais produtos com ticket menor? Menos produtos com ticket maior. Não vender todos os meses, aceitável ou inaceitável? Inaceitável. O que é um bom corretor para você? Pode focar no lançamento. O que é um bom corretor de lançamento para você? Bom corretor de lançamento. Esse pode dar uma... Um bom corretor de lançamento é aquele que tem todo o processo de trabalho organizado. Ele já sabe o que ele vai fazer naquela semana. Então, hoje um bom corretor de lançamento é aquele que utiliza dessas 3 partes de captação de cliente que eu disse aqui, que é a captar cliente frio, relacionamento e tráfego pago. Ou seja, ele tem várias formas de captar cliente e não depender só de uma. Acho que então o corretor não é de uma situação só. Opa, não vou ficar dependência. Sabe gerar novas situações. Novas situações, isso. Boa. O que é um gestor bom para você? O gestor bom é aquele que tem todo o processo na mão. Tem todos os números, a parte de... O gestor bom é aquele que se preocupa com a pessoa. Boa. É aquele que se preocupa com a pessoa que está ali com os seus liderados, certo? Então, não apenas números, mas aquele que busca entender o que aquela pessoa está passando, às vezes a pessoa está num dia ruim, mas é uma pessoa muito boa. Então, se você não entender, é você ter a sua equipe na mão. Você ter a equipe na mão é você entender e ter o conhecimento da parte familiar, da parte pessoal da pessoa, né? Também. Não é somente resultados. Acompanhamento diário ou semanal como gestor? Ali dos corretores. Como gestor, no início de montagem de equipe, diário. E ao longo do processo pode ser semanal. Gerenciar a equipe de corretores ou equipe de gerentes, gestores? Eu gostei muito de fazer gestão de liderança. De fazer a gestão da liderança. Boa.
É uma Exato. responsabilidade É, maior. Só que a exato. conversa ela é mais direta, né? Isso, a conversa é mais direta. É que você pode ser mais direto, porque a pessoa já passou por muita coisa, né? Isso, aí você consegue... É uma troca mais franca, eu, né? isso, eu consigo fazer um algo da mesma forma que eu falo com o gerente, não é da mesma forma que eu falo com o corretor. Não dá, Porque se se eu não falar com o aguenta. corretor, ele vai embora. É, ele não aguenta. Processem. Ele não aguenta. Felipe, obrigado, meu amigo, pelo tempo, pela Eu que dedicação. agradeço, meu Deus. Tinha ouvido falar muito de você aí nessa minha nova trajetória no mercado, Giovanni. Como você falou, eu sou um curioso também. Eu gosto muito de entender, de escutar, de questionar, de tentar fazer as conexões em relação. Por que ele falou isso? Por que ela tá fazendo isso? Pô, por que ele faz desse jeito? Eu gosto disso. E a gente sempre teve essas conversas, né? As referências dela, eu tentava trazer, principalmente as masculinas. Porque eu preciso me tornar essa referência para ela, né? Então, eu também preciso pegar um pouco do que é a essência dela, porque ela pegou isso de algumas pessoas. Para entender como é que ela pensa hoje, como é que ela age hoje. Então, eu já ouvi falar muito de você e tô feliz a gente poder ter gravado aqui. Legal. Espero que você tenha gostado. Foi eu sempre digo, uma satisfação mesmo estar aqui. E eu fico muito feliz com... eu acompanho a trajetória da Giovana desde Rossi e é aquilo. O que eu falo é gratificante quando hoje a Giovana é uma empresária, dona de imobiliária. Então, assim, você fica... Opa, eu tô no caminho certo. A semente que foi plantada lá, tá no fruto. Exato. Então, eu tô no caminho certo. E eu sou muito grata, assim, de verdade mesmo. Grata pra gente ter tido essa oportunidade de conseguir gravar. De termos essa amizade até hoje, porque todo momento, Felipe, tal coisa, a gente nunca teve nenhum problema durante todos esses anos. E o Felipe, realmente, ele era o cara do plantão de vendas, quando o corretor que ajudava todo mundo. Quando foi o gerente, era um gerente, essa questão humana, o Felipe sempre teve muito essa questão de amor realmente pelo próximo, de poder ajudar. Era o cara que todo mundo chegava, Felipe, tá acontecendo tal coisa. Se o Felipe tivesse R$10 e ele tivesse só que ir lá para almoçar, ele deixava de almoçar e ele dava para alguém que precisava. Então, ele sempre, a minha imagem que eu tenho a seu respeito, a referência que eu tenho, é muito sobre essa parte humana realmente, porque você sempre foi uma pessoa muito humana. E parabéns, Felipe, que você tenha mais sucesso cada dia mais. Esse novo para você agora seja um novo muito próximo para você, para sua esposa, que a gente também teve o prazer de conhecer ela. E que Campo Grande realmente receba tudo que você conseguiu adquirir a mais quando você foi para São Paulo, e que vocês consigam realmente prosperar, porque você é merecedor. Tivemos ali um tempo junto, trabalhando junto, e eu falo realmente que você é merecedor, porque você sempre foi um cara muito gente boa, um cara realmente que ajuda muito as pessoas. E na fala, a gente agora gravando, sem nada combinado, só realmente confirma tudo que eu já conheço a seu respeito e que as pessoas agora vão começar a conhecer. Exato. A gente vai deixar a rede social do Felipe aqui, acompanha. Você que é de Campo Grande. Apesar do Felipe não postar muito. Agora a gente vai aguardar os próximos capítulos. Se ele fica aqui, ele vai pra fora. Pra onde que vai o Felipe? Segue o Felipe nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Tem muito conteúdo ainda pra trás. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. Sim. E até o próximo episódio. Tchau! Valeu.